Vamos aqui para mais um pequeno vídeo. Nesse momento vamos abordar uma expressão que é comum no meio evangélico, a expressão sobre o mundo, né? É muito comum a gente escutar, né? Fulano é do mundo. No caso, quem pertence a uma igreja, entre aspas, não é do mundo, né? As pessoas que não pertencem à igreja são do mundo. Eu não sei bem aonde se iniciou essa palavra, essa expressão, mas de forma entendível quer dizer isso, né? Quem é do mundo é porque não pertence a um segmento religioso, né? A uma igreja evangélica, por exemplo, né? Fulano é do mundo, né? E aí vai ter várias compreensões a respeito. Mas eu quero refletir juntamente contigo sobre isso, né? Sobre o que é ser do mundo, né? Ou não ser do mundo. Ao mesmo tempo, vamos começar pela compreensão da palavra igreja. A palavra igreja quer dizer chamados para fora. Traz esse sentido, né? Chamados para fora. Então, pode ter uma relação com isso, né? Você foi chamado do mundo, então agora você está separado, você pertence a Cristo, você pertence a Deus. Mas observe que quando você encontra alguém te convidando para ir para uma igreja, né, a palavra está trocada, chamado para dentro. Você está sendo chamado para dentro de um templo. Então veja, o correto é ser chamado para fora. Agora, toda vez que você sai, você entra também. Você sai de um lugar e entra em outro. Você sai de dentro da tua casa e você entra na rua. Então você sai de uma coisa para outra. Não tem como sair e ficar no espaço, no nada. Então, o que é que acontece? Então, sair do mundo, né? Ser chamados a sair, quer dizer, na verdade, entrar no Espírito. Esse é o sentido, né? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, vai dizer que há um só Espírito. Vai dizer que por um Espírito nós somos batizados em um corpo. Nós somos batizados por um só Espírito, formando um corpo, o corpo de Cristo. Aí está a igreja, né? Através do Espírito. Você não pode se unir a Jesus porque você agora é um membro religioso. Não, você só pode pertencer a Cristo por nascer do Espírito. Todo aquele que é do Espírito, esse é de Jesus, esse é de Deus. Através desse novo nascer, o Espírito que gera. Então, e ao nascer nesse corpo, você vai ter sua vocação. Não é você mesmo que escolhe ser, mas é Ele quem escolheu. Antes mesmo de você nascer, Deus já havia te planejado, e no momento certo isso é manifestado. Então, entenda esse processo. Eu vou ser bastante curto aqui. É uma pequena meditação, uma pequena reflexão sobre essa questão do mundo, né? E essa questão de sair. Sair ao mesmo tempo é um êxodo também, é uma caminhada, né? Tocando no ponto final disso, você sai do corpo, a sua saída do corpo. A consumação de tudo é isso, é a saída do corpo, a saída desse tabernáculo terreno. Agora, você que é salvo é diferente. Se você não é salvo, você vai sair desse corpo e vai para onde? Se você não é salvo, né? Para os que não são salvos, não tem morada. Saindo do corpo, não tem mais morada. Mas para os que são salvos, a saída do corpo é uma libertação. Porque ao mesmo tempo que você, nascendo de novo, são dois seres, esses dois seres vão colidir em um só.
né? A carne e o espírito estão brigando, mas no final o espírito que vai vencer. Isso não é para todo mundo. Não é todo mundo que nasce de novo. Não é todo mundo que vai ter essa guerra. Na maioria das vezes há uma religiosidade apenas, e você, com a sua mentalidade religiosa, você vai amortecer os desejos carnais. Isso é totalmente possível de uma forma religiosa. Só que a obra de Deus não é religiosa. Quando de fato você nasce do Espírito de Deus, você vai vencer as obras carnais, porque a natureza de Deus vai ser manifestada através da própria palavra, através da própria santidade que vem dele. Então você não é um religioso. O novo nascer, o poder de Deus, é somente Ele que tem o poder de vencer as paixões carnais. A natureza de Deus é colocada em você por esse novo nascer. E então você recebe um processo de libertação totalmente diferente de uma religião. Mas enfim, aqueles que são salvos, como está escrito na carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 9, vai trazer essa informação, vai trazer essa revelação, vai trazer essa palavra de Deus, mostrando que nós desejamos deixar essa habitação para uma outra, porque essa habitação aqui é do primeiro nascimento. Você não pode ir para lá nessa aqui. Você entendeu bem isso? Pegue uma nave espacial e saia da atmosfera desses primeiros céus aqui. Você não consegue sair do primeiro céu. O seu corpo é daqui da terra, de baixo. Então você vai explodir no espaço. Você não vai ter como respirar. A única maneira de ir para lá é nascer lá, que é o novo nascer. Então, quando esse fenômeno acontece, o processo se dá da sua tirada, da sua partida daqui. E então o corpo fica para trás e você é recebido em glória. Você pode achar que seja estranho o que eu estou falando, mas não é bíblico, é simples. Jesus, quando nasceu, ele teve uma alma, ele teve um corpo, mas ele não era dois. E ao mesmo tempo também era, durante aquele momento, ele era um humano, mas ele era Deus também. O mesmo acontece quando você nasce de novo. Então, quando você nasce de novo, esse mistério de ser dois, de ser carne e espírito, está aí, mas vai terminar num só. Você volta para Deus porque você nasceu de Deus. Como que você vai voltar para Deus se você não esteve em Deus? O grande ponto que pode ser um tanto confuso, mas que não é que é confuso, na verdade é chato, né? Você fazer essas afirmações, afirmar que todas as pessoas, afirmar que nem todas as pessoas vão voltar para Deus, nem todo mundo é filho de Deus. Então isso gera uma certa polêmica, porque todo mundo que nasce acha que vai ser salvo, ou acha que pelo livre-arbítrio vai escolher ser salvo ou não. E a salvação não tem nada a ver com o livre-arbítrio. A ideia do livre-arbítrio vai estar relacionada a coisas do seu alcance aqui. O livre-arbítrio vai ser colocado para coisas palpáveis, coisas que o seu poder pode, pelo seu poder você pode. Você tem dinheiro e quer comprar uma coisa, seu livre-arbítrio vai lá e te dá. Agora, ser salvo, você não pode se salvar. O novo nascimento se dá exatamente pelo plano de Deus. Foi Ele que planejou a salvação desde antes da fundação do mundo. E no tempo certo Jesus veio para manifestar essa salvação. Jesus não vai ficar vindo e indo. Tudo isso são pensamentos teológicos, humanos, sobre Ele vir e Ele voltar. De forma bem resumida, Jesus Cristo, a palavra de Deus, ela criou todas as coisas, e nesse novo nascer você nasce dela, e esse novo nascimento faz esse processo como um parto.
para que você saia. Então você continua num processo de libertação até esse corpo voltar ao sepulcro e você ser recebido em cima em glória. E os demais que não provaram isso simplesmente vão parar de existir, vão viver seu tempo aqui terreno, mas não nasceram outra vez. Então não tem como entrarem na presença de Deus. Eles terão que ficar aqui nesse primeiro céu e terra. Então quando eles morrem, vão para o segundo céu, mas para o terceiro céu somente os que nascem em Cristo. Paulo traz um testemunho disso sobre o homem que foi ao terceiro céu. Veja, o primeiro céu é essas atmosferas, a primeira terra é essa aqui. O segundo céu é onde estão a camada dos espíritos, a criação de Deus também, o seu próprio espírito que você ao nascer recebe, o espírito humano, está ali também nesse segundo céu. Isso é para os perdidos. Quando os perdidos saem da matéria, o corpo está no cemitério, mas o espírito vai estar nessa área espiritual, nesse segundo céu, que é o inferno, onde está o diabo e seus anjos. Então é isso. Para entrar no terceiro, somente em Cristo Jesus. E então o primeiro céu e a primeira terra passa. E esse segundo céu, essas atmosferas, tudo o que não está em Cristo Jesus vai perecer. O lago de fogo é exatamente isso. O lago de fogo é um extermínio. Tudo aquilo que não tiver na palavra vai simplesmente desaparecer. Só há uma maneira de viver eternamente, e essa é em Cristo. Então, seja qual for os céus, se não é o céu de Deus, vai desaparecer, vai ser desfeito, e somente o céu de Deus que prevalece. Deus abençoe a tua vida, no nome precioso de Cristo. Amém.